parado. A partir do movimento que você está se movimentando, mesmo que você tenha algum defeito genético, o açúcar entra pela porta dos fundos. A glicemia baixa, você não precisa gastar dinheiro com tantos medicamentos. Ou seja... Agora, doutor, uma outra coisa. Muita gente, quando não consegue abaixar a glicemia, que ele continua com a glicemia alta, ele ouve, às vezes, do médico, diz o seguinte: olha, você está com um hormônio do estresse muito alto. O estresse também provoca o aumento de açúcar no sangue? É a causa maior hoje nas grandes capitais que dificulta o tratamento de obeso e diabético, é isso. A competição pela vida, o estresse muito grande, o próprio fígado tem um hormônio do estresse chamado cortisol, ou cortisona. Ele pega o músculo da pessoa, o próprio músculo, leva para o fígado e transforma em açúcar. Você nem precisa comer sua pizza e seu pãozinho. Se você tiver um nível de estresse muito alto, pode ver que não consegue estabilizar sua glicemia do sangue e você não consegue emagrecer. Principalmente aqueles que têm a barriguinha. Então a gente dá até um conselho: insônia, memória de curto prazo, distúrbio da atenção e concentração, gordura abdominal, o estresse está influenciando você no dia a dia de sua vida. Aí o que acontece? Existe hoje vários tipos de atividade física, principalmente uma atividade física chamada ginástica cerebral, ou neurofitness. Esse tipo de atividade, que quem tiver interessado depois, no final nós vamos dar nosso endereço, a gente dá algumas orientações, que esse tipo de atividade melhora o estresse da pessoa, reduz essa gordurinha abdominal e melhora essa glicemia, geralmente no diabético. Por quê? Essas pessoas com nível de atividade física até menor têm uma resposta muito melhor do que pessoas que ficam horas e horas dentro da academia. Bom, como vocês estão vendo aí nas palavras do Dr. João Pinheiro, é um campo muito vasto essa discussão do diabético, do resistente à insulina. Mas eu queria acrescentar aqui uma coisa que preocupa hoje a população, também do mundo inteiro, que é a questão da obesidade. A primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor é o seguinte: todo obeso, ele é diabético ou ele é um provável diabético? Um provável diabético. A questão é essa: todo obeso, com certeza, precocemente, ele vai desenvolver um tipo de diabetes. Por quê? Além do aumento do tecido, tanto gorduroso como os outros, ele vai ter que aumentar essa produção de insulina. E o tecido dele tem uma alergia, ele não aceita essa insulina. E essa insulina vai trazer vários outros transtornos. O que precisa ser bem esclarecido é o quê? Que essas pessoas têm, principalmente, descendente, o pai já é obeso, o avô já é obeso, ou é diabético, ou teve algum câncer mais ou menos, teve infarto, não teve um derrame, você tem uma genética. Essa genética ela pode ser leve, moderada ou pode ser grave. Agora o que acontece? O que a gente observa muito, a maioria das pessoas dizem que não tem tempo para fazer atividade física. Só que essas duas doenças... Mas depois vai ter que arrumar tempo para ficar na UTI. Para ir na UTI, ou na hemodiálise, ou fazer quimioterapia. Ou então vai descansar no cemitério. Ou né? vai descansar no cemitério precocemente. Então, não é nem um conselho, que conselho de água, se fosse bom, se vendia, né? Mas que você olha, você tem sua família, sua mulher, seu filho, procura uma horazinha durante o dia, ou à noite mesmo, quando você chegar. Existem vários tipos de atividade física que você pode fazer, para não chegar na UTI nem vir superlotar. Porque se você chegar, geralmente, em algumas cidades, chegar no hospital, você não vai ter leito. Ou você vai ficar rodando para conseguir um leito, e isso, você sabe que a obesidade e o diabetes necessita de atendimento de imediato. Porque geralmente uma pressão alta, um tromboembolismo pode levar a um óbito ou uma sequela grave, onde você vai ficar ou numa cadeira de roda ou deitado em cima de uma cama. E uma outra coisa, né, doutor? Ninguém dorme sem o diabetes e acorda no dia seguinte com diabetes. Ninguém dorme sem problema com a insulina e acorda com problema com a insulina. Essa doença tem um histórico, vamos dizer assim, antigo. Antigo. É possível detectar através de exames de sangue e de outros exames, 10 anos antes, a pessoa está a caminho de um diabetes ou de um câncer ou de qualquer doença? Perfeitamente. Já existe até uma rotulação, por exemplo, no grupo das mulheres. As mulheres que têm ovário policístico, que apresentam aquelas acne, o bigode chinês, geralmente tem aquela dificuldade para engravidar. Existem exames precocemente, 10, 15 anos antes, que detecta se essa pessoa tem uma tendência a desenvolver a diabetes, ou ter um câncer, ou ter uma depressão, ou até doenças inflamatórias articulares. Por exemplo, a fibromialgia hoje, que afeta muito as mulheres, é uma doença que tem uma mescla genética com fatores hormonais e estresse. Mas se a pessoa fizer uma atividade física, preste bem atenção, não é só atividade física aquela para ir na praia no verão, para botar a tanguinha, para ir para o casamento, para colar.
é uma atividade física regular. Essa pessoa que tem nessas doenças, antecedências, tem fatores genéticos, ela precisa fazer uma dieta e uma atividade física individual, própria para ela. E o que? Regular. Não adianta ela fazer só em dezembro, novembro, para estar em dezembro, em janeiro, magrinho. Ela tem que fazer ao longo da vida. Agora, doutor, uma coisa que deve estar alguém me perguntando lá do outro lado da câmera. Eu não sou obeso. A pessoa diz, olha, eu não sou obeso, eu sou magro. E tenho problema com a insulina, problema com diabetes. Eu não sou obeso, eu até como pouco. O que acontece se a pessoa é magra e também tem o mesmo problema que tem o gordinho? Essas mesmas pessoas podem ter o mesmo risco do obeso, o infarto, o derrame. Só que menos, claro. Numa chance bem menor, mas ao longo do prazo, com o envelhecer, geralmente essas pessoas têm uma grande tendência. As mulheres que são magras, geralmente